sensibilizar a sociedade mato-grossense para a importância socioambiental da conservação do Pantanal do Araguaia. Foi esse o tema de uma reunião pública realizada na Praia do Sol, em Nova Chavantina. Confira a reportagem. Chavantes devidamente pintados e adornados. O canto e a dança expressam caça e guerra. Os movimentos alertam para um novo tempo, o fim da caça abundante, dos peixes, das árvores que dão arcos, flechas e bordunas, plumas e cores das tintas naturais para a beleza do corpo e do espírito. Riquezas que fazem parte de uma cultura cada vez mais extinta. O rio das mortes que está secando para respeitar cerrado e floresta. E assim, indígenas, comunidades tradicionais, quilombolas, produtores rurais, prefeitos, acadêmicos, promotores de justiça e sociedade em geral puderam interagir e discutir sobre a importância socioambiental da conservação do Pantanal do Araguaia. Isso é uma reunião pública de sensibilização. Aí a gente trata com todos os pensamentos diferentes, interesses econômicos, culturais diferentes, e é preciso a presença do Ministério Público ter assim uma capacidade de controle, calma para esses momentos, mas eles são fantasticamente maravilhosos. Eu quero dizer isso porque o Ministério Público cumprindo sua missão, diante de um grande coletivo de representatividade de todas essas distintas opiniões, para a gente poder construir uma perspectiva de defesa tanto da cidade sustentável como da utilização da água que seja consequente, melhor. Então, para isso, essas reuniões de sensibilização. Na verdade, são reuniões onde o Ministério Público preside e com essa autoridade ele ouve a sociedade, espera e estimula que a sociedade se manifeste. E quando ela se manifesta, o Ministério Público, ela se sente bem, ela resolve alguns problemas, como aqui, por exemplo, onde pensava que nós tínhamos tomado ou iríamos tomar algumas medidas e nem sabíamos dela, e ao mesmo tempo a gente faz com que as duas partes vejam a opinião das duas partes. E isso é fantástico, porque eu falo duas partes, porque infelizmente é uma divisão mesmo entre duas partes. Os ambientalistas, mesmo alguns fazendeiros, e aqueles que têm um mero interesse econômico. Então essas reuniões são essa tentativa de alargar a ação do Ministério Público e melhorar a sociedade. A abordagem principal da reunião foi a defesa das áreas úmidas. A importância das áreas úmidas, ela se resume à água, né? Sem água a gente vai morrer. Sem elas, as nossas nascentes vão embora e nós vamos secar. E nós estamos muito felizes porque a gente cansou de falar pra gente mesmo durante anos. A gente ia sensibilizar as pessoas, a gente sensibilizava quem já era sensibilizado. E hoje nós realmente conseguimos trazer as pessoas pra cá, pra realmente a gente tentar fazer com que elas reflitam, pensem um pouco mais e melhorem a postura aí para com o meio ambiente. O território brasileiro possui uma imensa diversidade de áreas úmidas. Ao todo, são classificados 42 tipos. Elas são essenciais para a manutenção do equilíbrio ecológico e para o bem-estar das populações, além de regular todo o sistema hídrico das regiões. Às vezes a comunidade não entende a profundidade do problema, né? Se a gente consegue trazer o interesse do Ministério Público em sensibilizar pessoas do meio acadêmico que procuram trazer numa linguagem mais simples e as pessoas podendo ouvir e principalmente falar sobre isso, né? Falar, olha, nós estamos com um problema, mas a solução vai ter que vir em conjunto, aí
eu vejo um futuro já mais positivo, porque não adianta vir de cima as decisões e soluções, elas têm que vir de baixo. E todo mundo que está aqui nessa plateia hoje vai ter que poder falar e pensar sobre isso, que vai afetar a vida deles, não vai ser mais a vida dos netos, não. Há alguns anos atrás a gente falava, vai afetar a vida dos seus netos. Hoje eu não digo mais isso, vai afetar a nossa vida. Daqui a muito pouco tempo a gente não vai mais ter água. E isso afeta todo mundo. Então eles têm que ficar sabendo, conhecer o problema de perto e ajudar a pensar junto na solução. Aí a gente consegue. Mato Grosso é o maior produtor de grãos do país, mas esse avanço da agricultura tem apresentado seus impactos e consequências. O plantio do grão exige a drenagem do solo, causando desequilíbrio ambiental. Essa foi uma realidade mostrada pelo representante dos povos Carajás, que vivem na ilha do Bananal, localizada na divisa de Tocantins com os estados de Goiás e Mato Grosso. Nós temos que usar dos recursos naturais, de uma forma pensada, planejada, não de uma forma desrespeitosamente, assim. Você vai derrubar o cerrado, você vai derrubar a floresta e depois planta capim. Poxa, deve ter outra forma de trabalho. A cabeça tem que funcionar para isso. Não é só pensando em ganhar muito dinheiro. Só em dinheiro. Dinheiro. Não vai. Vai chegar um tempo que vai ter bastante dinheiro e não vai ter água limpa para tomar. Mais de 1.000 pessoas participantes da reunião pública puderam entender a importância das áreas úmidas para a humanidade. O encontro contou ainda com representantes da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, do Corpo de Bombeiros e Polícia Militar. E nós viemos até o Rio das Mortes mostrar na prática os reflexos da não preservação das áreas de proteção permanente. Vamos conversar com o seu Juraci, que conhece muito bem essa região e navega por essas águas há mais de 35 anos. Seu Juraci, fala pra gente, o senhor já viu o rio na situação em que ele se encontra? Não, nesses últimos 2 anos que ele chegou ao ponto que ele está hoje. Nunca tem praia no rio que apareceu agora, não existia esses anos todos para trás. Esses últimos 2 anos está praticamente secando mesmo. E o senhor vinha mostrando para a gente, é um rio assoreado hoje, é um rio em que se encontra o peixe com facilidade? Porque é fluente desse aqui, né, que os peixes sobem nele, ficam por lá, né, e agora ele seca tudo e não tem onde o peixe ficar. Inclusive esses últimos anos, peixe aqui nesse rio sumiu, você quase não pega mais peixe aqui, ó. Você vai 90 quilômetros para você pescar hoje. Então nós paramos nesse ponto porque daqui para frente a gente já não consegue mais ir. Não consegue passar mais. Eu cansei de passar muitas vezes aqui no braço da ilha aqui, ó, para vir para acampar aqui. Você vê que não deu para encostar aqui, teve que puxar o barco. E essas mudanças no rio, o senhor, com toda a experiência que o senhor tem, a vivência nessa região, o senhor acredita que isso seja reflexo do que, seu Juraci? Eu acho que é falta de conservação das nascentes dos rios pequenos. Porque o pessoal não fecha, vai deteriorando, movimento de gado, fazenda, vai assoreando. Por que vem muita areia para dentro do rio? Ela não é criada dentro do rio, ela vem de fora, ela vem dos rios pequenos. Então hoje o senhor acredita que é necessário uma mudança do comportamento do ser humano de forma urgente? Se não fizer isso dentro de poucos anos, daqui a uns tempos isso aqui está igual ao Nordeste. Os rios tudo seco, e seca mesmo. Tem rio aqui para fora assim que eu conheço, que está praticamente seco. São riozinho grande, rio de 30 metros de largura, hoje estão secos. Justamente esses impactos levaram o Ministério Público a agir em todo o estado, na tentativa de sensibilizar a população sobre a importância das áreas úmidas. Reuniões como esta foram realizadas nos municípios de Poconé e Cáceres. Após Nova Chavantina, o fechamento do ciclo será realizado em Vila Bela da Santíssima Trindade. Na verdade, as iniciativas privadas estão começando a degradar esse ambiente. Tanto soterrarem nascentes, como drenarem o terreno. Então isso afeta esse equilíbrio hídrico, destrói fauna, destrói uma flora única existente nesses lugares. Por causa de algumas sacas de soja ou um pasto a mais, você destrói uma riqueza imensa e afeta a própria cidade onde esse
esse proprietário também mora. Agora a gente tem que despertar consciências, né? Isso é um longo trabalho.